Qual é a diferença entre acreditar e saber? Era uma vez um filósofo. Não só ele usava uma peruca absolutamente elegante, mas também tinha algumas ideias sobre essa questão. Ele distinguia 3 aspectos: opinião, conhecimento e crença. Um exemplo de opinião seria se eu digo: esse time vai vencer o próximo campeonato mundial de futebol. Outras pessoas terão outras opiniões. E quem sabe no final o vencedor pode até ser um time que ninguém contava. As opiniões podem ter razões, mas como declarações, elas são bastante incertas. Conhecimento, por outro lado, é certo, pelo menos em princípio, não é uma opinião. O conhecimento precisa ser demonstrável, ou capaz de ser comprovado a partir de evidências. Ele exige uma prova e tem que ser objetivo. Mas o que dizer da crença? A crença, no sentido religioso, é mais do que uma opinião. Opiniões são incertas. Crenças, por outro lado, não são. Elas são tidas como certas. Quando você diz, eu acredito em Deus, Pai Todo-Poderoso, você não está dizendo que é da opinião de que, possivelmente, poderia existir um Deus, um Pai, talvez, Todo-Poderoso. Não. A crença se refere a algo certo. Na verdade, é algo tão certo que as pessoas que acreditam constroem a sua vida sobre ela. Isso é uma clara diferença entre opinião e crença. Agora, qual é a diferença entre conhecimento e crença? Conhecimento, como já dissemos, é verificável. Crença, por outro lado, e essa é a diferença, não é tão facilmente verificável. Por quê? Porque uma crença pode ter a ver com as coisas que estão fora do alcance da razão, como é o caso do centro da crença religiosa, ou seja, Deus. Fé, aqui, não se opõe à razão, mas ela se ocupa com as coisas acima da razão. Ok. Assim podemos dizer, a crença religiosa ou fé é principalmente a certeza sobre as coisas que estão fora do alcance natural da razão. Mas agora chegamos a uma questão fundamental. De onde a crença religiosa adquire sua certeza? Por que os crentes acreditam? As pessoas têm diferentes razões por que elas acreditam em Deus. Algumas pessoas podem ter visto as obras de Deus em sua própria vida. Elas estão certas de que foram tocadas por Deus. Elas tiveram uma experiência de Deus em um nível pessoal. É por isso que elas acreditam. Outras descobriram que a fé oferece as melhores respostas para as perguntas mais importantes da vida. É por isso que elas acreditam. E ainda, outros acreditam porque confiam naqueles de quem receberam a sua fé. Uma fé que foi passada, não como uma simples teoria, mas como algo tangível e incorporado em suas vidas, como algo que os preenche e realiza. Todas essas são boas razões para acreditar. Mas em que alguém deveria acreditar é algo que ainda não discutimos. Próximo campeonato mundial de futebol. Outras pessoas terão outras opiniões. E quem sabe no final o vencedor pode até ser um time que ninguém contava. As opiniões podem ter razões, mas como declarações, elas são bastante incertas. Conhecimento, por outro lado, é certo, pelo menos em princípio, não é uma opinião. O conhecimento precisa ser demonstrável, ou capaz de ser comprovado a partir de evidências. Ele exige uma prova e tem que ser objetivo. Mas o que dizer da crença? Crença religiosa ou fé é principalmente a certeza sobre as coisas que estão fora do alcance natural da razão. Mas agora chegamos a uma questão fundamental. De onde a crença religiosa adquire sua certeza? Por que os crentes acreditam? As pessoas têm diferentes razões por que elas acreditam em Deus. Algumas pessoas podem ter visto as obras de Deus em sua própria vida. Elas estão certas de que foram tocadas por Deus. Elas tiveram uma experiência de Deus em um nível pessoal. É por isso que elas acreditam. A crença, no sentido religioso, é mais do que uma opinião. Opiniões são incertas. Crenças, por outro lado, não são. Elas são tidas como certas. Quando você diz, eu acredito em Deus, Pai Todo-Poderoso, você não está dizendo que é da opinião de que, possivelmente, poderia existir um Deus, um Pai, talvez, Todo-Poderoso. Não. A crença se refere a algo certo. Na verdade, é algo tão certo que as pessoas que acreditam constroem a sua vida sobre ela.
Isso é uma clara diferença entre opinião e crença. Agora, qual é a diferença entre conhecimento e crença? Conhecimento, como já dissemos, é verificável. Crença, por outro lado, e essa é a diferença, não é tão facilmente verificável. Por quê? Porque uma crença pode ter a ver com as coisas que estão fora do alcance da razão, como é o caso do centro da crença religiosa, ou seja, Deus. Fé, aqui, não se opõe à razão, mas ela se ocupa com as coisas acima da razão. Ok. Assim podemos dizer, a crença... Qual é a diferença entre acreditar e saber? Era uma vez um filósofo. Não só ele usava uma peruca absolutamente elegante, mas também tinha algumas ideias sobre essa questão. Ele distinguia 3 aspectos: opinião, conhecimento e crença. Um exemplo de opinião seria se eu digo: esse time vai vencer o próximo.